Boa noite. Agora, para mim, aqui é noite, gente. Está bem escuro lá fora. Tá bem, é bem noite mesmo aqui hoje. Hoje eu tive um dia muito complicado, muito busy hoje. Eu tive muito. Olha lá, ó, tá bem. Tá vendo? Tá bem escuro lá fora. Já são mais. hum, deve ser umas 6:30 agora. Mas como o dia agora está anoitecendo muito cedo, né? Hoje deve ter anoitecido lá por volta de 5 horas, já estava escuro, gente. É incrível, assim, quando começa esse período, dentro de uma semana sai, assim, do sol se pôr às 6 horas da tarde, não, do sol se pôr às 4 horas da tarde, em 10 dias ele desce, assim, para 6 horas, 7 horas da noite. Não, é o oposto, né? Quando começa a escurecer, quando a gente está no verão, o dia vai até 10 horas da noite. 10 horas da noite ainda está de dia. Aí quando começa a chegar o outono, aí os dias começam a ficar mais curtos. Agora, por exemplo, hoje deve ter anoitecido por volta de 5 da tarde. 5 da tarde já estava escuro. Então, é assim, é incrível, sabe, gente? E quando começa, assim, é rapidinho. Daqui a pouco, 3 horas da tarde já está escuro. Aí a gente tem o quê? 5, 6 horas de claridade só, no máximo. Dependendo do ano, a gente tem menos, dependendo do ano, a gente tem mais. Né? Esse ano parece que o inverno vai chegar mais cedo. Aliás, chegou mais cedo. Né? Já está frio, já tem muito, muito tempo. Eu já falando para vocês, já está frio, já tem mais de mês. Né? E é assim, nós vamos que vamos, vamos na fé, vamos na fé e trabalhando muito. Hoje eu fui lá para uma das casas de caridade que eu ajudo, né? Não é caridade, são comunitário, serviço comunitário, né? Que a gente faz aqui. E hoje, nossa, hoje foi pesado. Hoje foi bem pesado. A gente teve que preparar o solo para plantar algumas. Vamos ver o que nós vamos plantar o ano que vem. Talvez abóbora, talvez milho. Vamos ver o que nós vamos plantar. E tem 2 lugares que eu ajudo agora. Tem um que é na segunda, que foi hoje, e o outro que é na quarta-feira. Então, como não tem muita gente, sabe, o pessoal gosta. Gente, tem umas coisas que eu não sei como é que faz no mundo, não, sabe? O mundo está do jeito que está porque as pessoas realmente não têm responsabilidade. Querem querem mamata na vida, sabe? Querem tudo de mão beijada. Eu estava falando com a menina lá hoje, por exemplo, passou por mim quando eu estava lá, como é pertinho da minha casa, então passou duas senhoras que moram aqui na minha rua. E uma delas passou até e falou assim, nossa, working hard, né? Trabalhando duro, né? Aí eu falei, então vem para ajudar, né? Ela falou, não, desse jeito. Vivem do governo, não trabalham, a família toda vive de benefício. Tem uma casa do tamanho da minha, mora desse lado aqui. Família inglesa, mas não quer saber de nada, não querem fazer nada. Passa o dia inteirinho dentro de casa sem fazer nada. Vendo televisão e comendo. É, essa minha área é assim. Aí você convida as pessoas para fazer, para ajudar. Vamos lá participar da comunidade, né? Vamos ajudar, vamos fazer. É em prol, em benefício deles mesmos, sabe? Aí eu estava pensando, aí vem umas pessoas como a gente, que tem uma consciência, né, consciência comunitária, que sustenta esse povo, que não quer fazer nada. Aí você pensa, por que o mundo está do jeito que está? É isso.
Eu estava ouvindo hoje também, depois a gente vai passar, vamos ver o capítulo 6, né, do livro de Levíticos. Mas uma outra coisa que eu ouvi hoje do Brasil, um desses programas que eu assisto aí, no computador, né, na internet. Então, eles falando do problema que está aí no Brasil, dos professores agora não poderem mais bombar um aluno, né? Não poder, você tem que passar o aluno de qualquer forma, mesmo que ele não saiba nada. Aí a pessoa falando, mas na Europa funciona mais ou menos assim. Aqui é assim, tá? Eu vou falar para vocês, aqui funciona por idade. Tem a classe de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Agora, a criança pode estar no ano 8. Todas as crianças de 8 anos de idade vai estar nessa sala, tá? Vai estar nesse grupo, né? Na sala, nesse grupo. Dentro dessas salas, ou dentro dessa escola, dessa área de 8 anos, das crianças de 8 anos, que tem até 3, 4 salas, eles fazem o seguinte, separam as crianças que são mais inteligentes, põem numa sala. As crianças de média inteligência põem em outra sala. A criança que não aprende quase nada põe numa terceira sala. Eles não põem todo mundo junto. Não é todo mundo numa sala só, igual aí no Brasil. Tá? O inteligente fica com o que não é inteligente, e aí é um problema. Então, esse negócio de não passar a criança, aqui também não passa, eles vão movendo do ano 8 para depois para o ano 9. Se ele aprendeu, ele vai ser muito bem quisto. Se ele não aprendeu, aí, uma vez, quando os meus filhos eram pequenos ainda, aqui, o meu filho Rodrigo estava tendo umas amizades assim, estava no ano 11, no ano 11, estava com 11 anos. Aí cada ano tem um chefe, cada ano tem um diretor. Aí o diretor do ano dele me chamou e falou, olha, se ele não ficar bem, se ele não progredir, se ele ficar com essas amizades que não estão ajudando ele a progredir, a aprender melhor, ele não precisa fazer nada, ele vai ser um lixeiro. Aí ele olhou para o Rodrigo e falou francamente, você tem duas opções. Você quer ser uma pessoa de bem, fazer um trabalho bom, ou você quer ser um lixeiro, ou você quer ser um varredor de rua? Ele falou, nós estamos precisando de varredor de rua. Quem não quer aprender vai ser varredor de rua. Quem quer aprender vai ser um médico, vai ser um professor, vai ser um catedrático, vai ser um engenheiro, vai ser um economista. Aí ele falou, não tem problema, você não quer aprender? Então, você vai para um emprego desse tipo. Nunca vai crescer. Vai ser sempre aquilo. Então, eles falam isso francamente com a criança. Eles não falam, não precisa, você não quer aprender? Não aprende não, mas o emprego que vai te esperar é esse. Você vai trabalhar na construção civil. Você vai ser uma mão de obra só. Vai aprender um trabalho manual e vai exercer esse trabalho manual. Então, o que falta, eu também acho que no Brasil deveriam ter essa filosofia. Não quer, não. Não vai aprender, não, vai ficar uma pessoa iletrada, então nós estamos precisando de varredor de rua, nós estamos precisando de lavador de prato nos hotéis, nós vamos precisar de gente que arruma as camas nos hotéis, vamos precisar de gente que, sabe, esse tipo de emprego que não leva, você não cresce nele. Aqui é assim, mas é dessa forma. Eles não forçam a criança a aprender, não, mas você vai ter o emprego que você merece. Tá? Então, a diferença é essa. A criança não é obrigada a aprender nada se ela não quiser, mas ela vai ter aquilo que ela merece. Ela não vai fazer nada, vai ter que fazer um trabalho, qualquer um faz. Qualquer um faz. Então, vamos lá. Estamos no capítulo Levítico, capítulo 6. Continuando nos sacrifícios, gente, vamos aprender o que é agora que Moisés, que o Eterno vai falar através de Moisés sobre sacrifícios. Vocês estão vendo por que Jesus de Nazaré foi sacrificado?
Você viu tanto de coisa que ainda tem mais. Vamos lá. Disse o Senhor a Moisés. Olha, sempre o Senhor dizendo a Moisés. Não é o Moisés falando, não, gente. O Senhor disse o Senhor a Moisés. Quando alguém pecar e for infiel ao Senhor e negar ao seu próximo o que ele é, o que este lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubo, ou, ou renter. O que é reter? Ah, reter. Gente, desculpa, é porque quando a gente tem duas línguas, eu tenho que pensar em português agora. Vamos começar de novo. Quando alguém pecar e for infiel ao Senhor e negar ao seu próximo que este lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubo, ou reter em seu poder alguma coisa de seu próximo, ou que tendo achado e o perdido e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas aquelas a que o Senhor costuma, que o homem costuma pecar, quando assim pecar e se tornar culpado, restituirá o objeto roubado, ou extorquido, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre o que falsamente jurou, restituí-lo-á por inteiro, e ainda sobre isso acrescentará a quinta parte a quem pertence-lhe dará no dia em que a sua oferta, no dia da sua oferta pela culpa. E por sua oferta pela culpa trará ao Senhor um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a sua avaliação, para a oferta pela culpa, o qual entregará ao sacerdote. Assim o sacerdote fará por ele expiação diante do Senhor e lhe será perdoado qualquer de todas as coisas que fez, pela qual se tornou culpado. Gente, ai, nisso aqui eu já pequei tanto. E até hoje, o Senhor, eu sei que o Senhor perdoa, né? Perdoa as nossas fraquezas, mas eu sei que é muito, fica aqui na cabeça da gente, quando a gente lê depois e vê, Senhor, eu fiz isso, e agora? Senhor, e agora? Por exemplo, eu pegava docinho da minha avó e falava que não pegava, né? A minha avó, a vovó Rita, ela tinha uma lojinha. Ai, Jesus, a gente roubava os docinhos que ela fazia para vender, gente. Fazer o quê agora? Restituir como, né? Então, olha aqui, gente, olha aqui. Eu sei que o Senhor perdoa, mas a gente não esquece. Fica aqui na minha cabecinha, rodando, Miriam, o que você fez assim, assim, sabe? Lembra daquilo, lembra daquele. É. Quando alguém pecar e for infiel ao Senhor, quer dizer, quando você rouba do irmão, você não está tá sendo só infiel com o irmão, não, você está sendo infiel com o Senhor também. Então, quando eu fiz algumas coisas erradas, eu não estava fazendo errada contra o meu irmão só, não, ou contra uma pessoa qualquer. Eu estava fazendo contra o Senhor. Olha como é sério. Gente, eu não falei para vocês que esse estudo vai deixar a gente com a cabeça, com o cabelo em pé, pensando, meu Deus, tem misericórdia de mim. Toda vez que eu leio essas coisas, eu penso, Senhor, tem misericórdia, tem compaixão de mim. Eu pequei nisso, tem misericórdia. Por isso que tem o Yom Kippur, gente, o dia do perdão. Para a gente pedir perdão por essas coisas. Aqui, ó. E negar ao seu próximo que ele deu em depósito. Quer dizer, se você pegou emprestado de alguém, aí você fala, não, você não me emprestou, não. Ou você pegou 10, aí você fala, não, você só me emprestou 5. Aí você devolve 5 e os outros 5 você fica.
Qualquer coisa, gente, ou penhor, ou roubo, você pegou alguma coisa em penhor, né? Esses bancos fazem muito isso, né? Roubam as pessoas. Tudo isso, gente, vai em conta, tudo isso. Roubo, como é que fica essas pessoas que roubam? Né? Ele não está fazendo, por exemplo, quando tem um assalto, a pessoa não está fazendo um assalto só com aquela pessoa, ela está ofendendo o eterno também. Ou que tendo achado o perdido e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de toda aquela em que o homem costuma pecar, quando assim pecar e se tornar culpado, restituirá o objeto roubado, ou extorquido, ou em depósito que lhe foi dado em guarda, ou perdido que achou. Quantas vezes eu já perdi coisa aqui na rua e as pessoas não devolvem? É, elas são culpadas não só diante de mim, mas diante do Senhor. Olha quanto pecado que existe no mundo. Ou se você achar alguma coisa e você não devolver aquilo, você ficar com você está pecando contra quem perdeu e contra o Senhor. Você tem que restituir para a pessoa ainda dar a quinta parte daquilo que você roubou. Ou que você falou que não perdeu, que, sabe? Você tem que. O negócio tá assim, tá? Não está enfiado direitinho. Olha como isso é sério, gente. Olha como isso é sério. É. Versículo 8. Disse o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará sobre a lareira do altar a noite inteira, até a manhã seguinte, e nela se conservará aceso o fogo do altar. Então, o sacrifício que era feito na noite, ele era feito à tardezinha, né? Ao cair antes do pôr do sol, era feito o último sacrifício, o sacrifício da tarde. Esse sacrifício ia ficar no altar queimando até o outro dia, para que o fogo do altar nunca se apagasse. Enquanto o altar estivesse montado, ele teria que estar aceso. O sacerdote então vestirá sua túnica de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e o porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes e vestirá outras e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. O fogo sempre se conservará aceso sobre o altar, não se apagará. Cada manhã o sacerdote acenderá lenha nele e sobre ele porá em ordem o holocausto e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Eu imagino que quando eles levantavam o acampamento, eles deveriam levar com eles as brasas acesas. Não sei como era feito isso, mas eles deviam levar. Né? Porque naquela época, gente, era difícil fazer fogo. Fazer fogo não era fácil, não. Era com pedra. Né? A oferta de cereais. Esta é a lei da oferta de cereais. Os filhos de Arão a oferecerão perante o Senhor diante do altar. O sacerdote tomará um punhado de flor de farinha da oferta de cereais, o seu azeite e todo o incenso que estiver sobre a oferta de cereais e os queimará no altar como memorial de cheiro suave ao Senhor. Arão e seus filhos comerão o restante dela, mas deverá ser comido sem fermento no lugar santo, no pátio da tenda da congregação. Olha, não era toda a oferta que era dada ao Senhor devia ser comida dentro do tabernáculo.
levedado não se cozerá. É a parte que lhes dei das minhas ofertas queimadas, como oferta pelo pecado e como oferta pela culpa, é coisa santíssima. Eu não sei se na época dos reis isso era observado. Quando eles construíram, né, o templo, quando Salomão construiu o templo, então os sacerdotes tinham que morar dentro do templo, porque nada podia que era levado levado para dentro do templo como oferta, não poderia sair de dentro do templo. Teria que ser comido dentro do templo. Por isso que os sacerdotes tinham que morar dentro do templo. Todo varão entre os filhos de Arão comerão dela. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações, das ofertas queimadas ao Senhor, tudo que nelas tocar será santo. Gente, o que é hoje da igreja? Quais são as ofertas que nós fazemos hoje da igreja? As ofertas que fazemos hoje. Tudo que você oferece ao Senhor é santo. Aí você vê como é que vai ficar essas pessoas que usam o dinheiro que é dado nas igrejas com desonestidade. Ou usando o dinheiro que é dado para a igreja com coisas que não são necessárias. Toda oferta que é dada para a igreja é santa e deveria ser usada de uma forma honesta e santa também. Você está vendo como é que a responsabilidade é grande de um sacerdote, de um pastor? Versículo 18. Todo varão entre os filhos de Arão comerão dela. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações, das ofertas queimadas ao Senhor. Tudo que nelas tocar será santo. Disse mais o Senhor a Moisés: essa é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que ele for ungido. A 10ª parte de um éfa de flor de farinha, como oferta de cereais contínua, metade pela manhã e metade à tarde. Numa assadeira será preparada com azeite bem embebida e trarás em pedaços cozidos, trarás a oferta de cereais de cheiro suave ao Senhor. Também um sacerdote que dentre seus filhos for ungido em seu lugar fará o mesmo. Por estatuto perpétuo será toda ela queimada ao Senhor. Assim toda oferta de cereais do sacerdote será totalmente queimada, não se comerá. Então, quando o sacerdote oferecia para o Senhor uma oferta de cereais da farinha, essa farinha não era dividida como era dividida a farinha dos outros. Lembra que quando alguém queria fazer uma oferta de cereais, o sacerdote pegava um punhado e colocava para fazer a oferta, né, de cereais. E o resto ficava para o sacerdote. Agora, quando o sacerdote fazia essa oferenda, toda essa oferenda tinha que ser queimada. Ele não ia tirar nenhuma porção. Toda ela. Ela teria que ser com bastante azeite, ela teria que ser bem molhada para ser oferecida ao Senhor. Olha, numa assadeira será preparada com azeite bem embebida atrás, bem molhada no azeite. Em pedaços cozidos será a oferta de cereais de cheiro suave ao Senhor. Então faz aqueles bolos, né? Aqueles bolos para jogar no altar. O que significa que gente, se eu fosse trazer isso para hoje, o sacerdote hoje, pastor, o vigário, o padre, ele tem que dar muito mais. Tá? Ele tem que dar muito mais. A oferta dele tem que ser toda, não é só um pouquinho como é das pessoas normais.
As pessoas normais traziam e o sacerdote pegava um punhado e o resto ficava para o sacerdote. Mas no caso do sacerdote, ele tem que se dar inteiro, inteiro, não só um pouquinho, como era dos cereais das pessoas normais. Olha, olha, olha aí. Mas a palavra já diz que a quem muito se dá, muito será cobrado. O sacerdote é o intermediário entre o homem e o Senhor. É aquele que recebe a mensagem e transmite para o povo. É o que os nossos pastores deveriam ser, pastores que apacentam as ovelhas, não comendo a gordura das ovelhas. É isso que Isaías fala muito, Ezequiel fala muito, o profeta Jeremias fala demais. Pastores que, ao invés de apacentarem, comem a gordura das ovelhas. Era um pecado que Israel estava fazendo, justamente porque não estava obedecendo essa parte, que é a oferta de cereais do sacerdote. O sacerdote estava tirando das ovelhas para benefício próprio. A oferta pelo pecado. Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão e seus filhos: esta é a lei da oferta pelo pecado. No lugar onde se imola o holocausto, se imolará a oferta pelo pecado, perante o Senhor é coisa santíssima. O sacerdote que a oferecer pelo pecado, a comerá. Comê-la-á no lugar santo, no pátio da tenda da congregação. A tudo era tinha que ser consumido dentro do templo, porque o templo era a presença do Eterno, estava no templo. E mesmo que ele comesse uma coisa que foi oferecida por oferta pelo pecado, ele estava santificado dentro daquele lugar. Se ele fosse comer fora, ele ia comer o pecado da pessoa. O que significa isso hoje para a gente? Quando nós estamos na igreja, confessamos o pecado ali e confessamos diante do Senhor nosso pecado, e o pastor nos abençoa e ora sobre nós, fala assim: irmão, o Senhor te perdoou, e ora com você dentro do templo, aquilo, aquela oferenda que você fez diante do Senhor é compensada. E hoje, para te falar a verdade, eu acho que todas as vezes que nós pecássemos, nós deveríamos fazer uma oferta ao Senhor, como era feito aqui. Uma oferta, hoje nós ofereceríamos para a igreja. É, uma oferta pelo pecado. 27. Tudo que tocar a carne da oferta será santo, e se o sangue respingar sobre alguma roupa, lavará a mancha no lugar santo. O vaso de barro em que for cozida será quebrado, mas se for cozida num vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Uau! Isso pela oferta pelo pecado. Se o vaso que fosse feito, preparado, aquele fosse de barro, tinha que ser quebrado. Isso explica que alguns lugares lá em Israel, onde hoje fazem escavações e que é no lugares onde se fazia os sacrifícios, tem lugares lá que só tem coisa quebrada, mas agora eu já sei por quê. É, porque era de barro, tinha que ser quebrado. Então tem aqueles pedacinhos que eles ficam achando, né? Eu espero que eles não vão achar muitos pedaços, né? E vão botar ela junto de novo. Ah, não vai prestar não, né, gente? O versículo 28. O vaso de barro em que for cozida será quebrado, mas se for cozido num vaso de cobre, esfregar-se-á e levar-se-á na água. Todo varão entre os sacerdotes comerá dela, é coisa santíssima. Porém, não se comerá nenhuma oferta pelo pecado, da qual ele levou sangue, à tenda da congregação para fazer expiação no santuário, no fogo será queimada. Quer dizer, ela tinha que ficar naquela área aberta, onde tinha o altar de sacrifício. Essas ofertas pelo pecado não podiam entrar no santo, muito menos no santo dos santos.
Tudo tinha que ser ali aonde tinha aquela bacia, onde eles deviam se lavar e onde tinha um altar de incenso. Fica no aberto, no lado de fora. Os santos era coberto e o santo dos santos mais coberto ainda. Tá? Então, tudo que era oferta pelo pecado era simplesmente do lado de fora. Aliás, todas as ofertas eram só do lado de fora. Mas explicitamente do pecado não poderia nem pensar em levar lá para dentro. Ele estava falando, tem que ser feito tudo onde está o altar. Onde está o fogo que queima. Nosso pecado tem que ser queimado, gente. Tem que ser queimado. Queimado no fogo do altar do Eterno. E onde é que é o altar, o fogo do altar do Eterno hoje? Eu acho que são as nossas labutas do dia a dia. Labuta do dia a dia. É. Mas hoje, essa leitura agora, nós terminamos o capítulo 6. Vai ter oferta pela culpa aqui também no capítulo 7. Todas essas coisas, essas lições que nós estamos aprendendo aqui, está me abrindo os olhos para muitas outras coisas. Agora, por exemplo, eu sei que todas as vezes que eu fizer alguma coisa que não seja agradável ao Senhor, eu deveria fazer uma oferta ao Senhor. Isso tem que me custar alguma coisa, para que eu aprenda e não faça mais. Quais são os pecados que nós temos cometido e que precisam de resgate? O Senhor perdoa, mas as consequências ficam. E quando lembra que o Senhor falou que se você for pegando alguma coisa dos outros, se você achou alguma coisa e não devolveu, se você roubou de alguma forma, ou se você cobrou demais, você emprestou um dinheiro e cobrou demais de alguém, aquele juro você tem que devolver. Tem que devolver. A quinta, ainda devolver, ainda botar um quinto em cima disso. Seria 5% do valor daquilo que você pegou, ou daquilo que você negligenciou, ou que você não devolveu. Eu vou pensar nisso seriamente. E tem muitas casas de recuperação que precisa de ajuda. Toda vez que você pecar, quando você cometer alguma coisa que não deveria fazer, falar mal do irmão, né? Você tem que pedir perdão ao Senhor. Não só pedir o perdão ao Senhor, mas vai lá e faz uma oferta para o Senhor. Isso aqui vai. Me desculpa, Senhor, eu fiz aquilo errado, mas eu vou ajudar. Doer no bolso da gente, doer na alma da gente, para a gente aprender. Só assim a gente aprende. O governo sabe muito bem disso, né? Te dá multa em cima de coisa que você não faz. O cake tá pronto? Eu acho que sim. Gente, eu estou fazendo um bolo. Eu tirei. Ah, já tirou? Então, eu estou fazendo um bolo, deixei ele assando. Já tem meia hora que eu estou aqui. Então tá, tchau, tchau. Tenha um bom dia, uma boa noite e a gente se fala no próximo vídeo. Tchau, tchau.